Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o soberano, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o pastor Fernando Alberto e é um prazer estar aqui com você mais uma vez para juntos nós trazermos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Palavra de Deus que é viva e eficaz. É mais cortante, mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes. Palavra de Deus que é apta para discernir a intenção do coração e do pensamento. Louvado seja Deus. Palavra de Deus, conforme diz Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei ou designei. A palavra de Deus não volta vazia. Quero mandar paz para o nosso irmão Antônio Luiz, que Deus continue te abençoando, meu irmão Antônio. Louvado seja Deus por sua vida. Eu quero convidar aos irmãos e irmãs a convidar mais alguém. Compartilhe esta live, pois Deus colocou uma palavra no meu coração para entregar para você. A palavra de Deus, que é martelo, que esmiuça a penha. A palavra de Deus, que é fogo, que queima a palha. A palavra de Deus, ela é pura, ela é escudo para aquele que nela crê. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. Também quero mandar paz para o nosso irmão Manassés Bruno, meu irmão Manassés, que o Senhor continue te abençoando com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, povo de Deus, igreja eleita, abençoada com toda a sorte de bênção, palavra de Deus que eu quero trazer para o seu coração, para a sua vida, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu quero repetir esta expressão e chamar a sua atenção para esta palavra que o apóstolo Paulo, ele falou. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas Escrituras, acerca de seu filho, prometido acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Uma das verdades que você precisa entender é que você foi chamada para pertencer, para ser de Jesus Cristo. Você é de Jesus Cristo. Você pertence a Jesus Cristo. Versículo de número 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Assim, o apóstolo Paulo, ele dá início à sua carta aos Romanos com uma introdução, com uma saudação. Paulo, apóstolo dos gentios, e ele vai dizer algo muito importante. Capítulo 1, versículo 1 de Romanos, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui Paulo, ele está trazendo a convicção, a certeza absoluta que ele tinha do seu chamado. Paulo tinha a certeza absoluta no coração dele de que ele havia sido chamado, escolhido por Deus para pregar o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele sabia que tinha um chamado. E você? Você sabe qual o seu chamado? Você tem esta certeza dentro do seu coração de que Deus, ele te escolheu, de que Deus tem um chamado, uma vocação para a sua vida? Existem vários dons, existem vários chamados. Deus, ele deu dons aos seus eleitos. Se você abrir a sua Bíblia, no que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz assim, Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão também antes que tinha descido as partes mais baixas da terra. Isto é Paulo falando de Jesus e dizendo: Jesus,
ele desceu às partes mais baixas da terra e depois ele subiu aos céus. Paulo está falando da morte e da ressurreição de Jesus e da sua subida ao céu. E diz que ele deu dons aos homens. Versículo 9. Aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isto é, dons ministeriais. Isso é chamada. Amém? Existem pessoas que têm o chamado de Deus para ser apóstolo. Tem um dom de ser enviado por Deus. Outras pessoas têm o dom de evangelizar. Outras têm o dom de orar. Outras têm o dom de ensinar. Outras têm o dom de profetizar. Outras têm o dom de cantar. Outras pessoas na igreja, na obra de Deus, têm o dom de administrar. São dons que Deus, ele deu aos seus filhos, aos eleitos, aos crentes. Você tem um dom. Você tem um chamado. Paulo, ele foi consciente desta chamada. Ele foi consciente e obediente ao chamado que Deus tinha na vida dele. Glória a Deus. Chamado este era anunciar, pregar o evangelho de Cristo. Qual era a missão de Paulo? Era ensinar para o povo de Deus o que Jesus fez por eles. Glória a Deus. O que Deus havia feito por intermédio de Jesus. Eu lhe pergunto, o que foi que Deus fez por você através da morte e da ressurreição de Jesus? Paulo, ele vai dizer, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele foi chamado não para ficar parado. Olha aí, Deus não te chamou para você ficar parado, ficar parada. Deus não chamou você para você ficar sentado em uma cadeira. Não, Deus, ele não chamou você para você ficar estacionado dentro de uma igreja, sentado em uma cadeira ou sentada em uma cadeira. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus para fazer a vontade dele. E você precisa descobrir qual é o teu chamado. Qual o seu chamado? Para que Deus te chamou? Ele te deu um dom. E o que é um dom? É a capacidade que Deus dá para alguém executar um serviço. Jesus chamou também de talentos. Você tem um talento. Você tem um dom. Seja de cantar, seja de pregar, seja de orar, seja de interceder. Cada um tem um dom. E você tem um dom. Você tem um chamado. E Deus, ele quer usar
a tua vida através deste chamado para alcançar outras pessoas. Observe que Paulo, ele é chamado por Deus para anunciar. E ele diz, separado para o evangelho de Deus. Olha aí, de Deus. Paulo, ele sabia que existia na época de Paulo outro evangelho. Você sabia disso? Você sabia que no tempo de Paulo havia pessoas que anunciavam outro evangelho que não era o evangelho de Deus? E eu vou mais fundo um pouco. Você sabia que no tempo de Paulo havia pessoas pregando outro evangelho e outro Cristo? Infelizmente, havia na época de Paulo outras pessoas pregando outro evangelho e outro Cristo, que não era o Cristo de Deus, que não era o evangelho de Deus. Hoje é diferente? Não. Estão pregando outro evangelho, que não é o evangelho de Deus, que não é o evangelho de Cristo. Estão anunciando um evangelho que coloca medo nas pessoas. Estão pregando um evangelho que deixa as pessoas com medo. Medo do diabo, medo do inferno, medo da marca da besta, medo do chip, medo do anticristo, medo de perder a salvação. Isto não é o evangelho de Cristo. Você sabia disto? O evangelho de Cristo, ou o evangelho de Deus, ele traz paz. Ele não traz medo. Ele não traz confusão, ele traz paz. O evangelho de Deus traz paz para quem ouve. Se você escuta um evangelho que traz confusão para sua mente, que traz medo, que traz perturbação, este não é o evangelho de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 15. Efésios, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia! E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho, ele traz paz. Ele não traz medo. Ele não traz confusão. Ele não traz perturbação para quem o escuta. Não, ele traz paz. O evangelho, a palavra evangelho, no grego é euangelion, que significa boas notícias. É uma notícia boa, é uma palavra positiva, é uma palavra que gera paz na mente e no coração de quem escuta. Eu lhe pergunto, o evangelho que você está ouvindo e seguindo traz paz ao seu coração? Traz paz para a sua mente? Ou traz medo? Medo do diabo, medo dos demônios, medo do inferno,
medo da marca da besta, medo da grande tribulação, medo de perder a salvação. O evangelho que você está escutando traz paz ou confusão, ou inquietação, ou medo, ou dúvida. Este evangelho que traz medo, confusão, inquietação, dúvida, não é de Deus, é dos homens. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Paulo ele vai dizer aos crentes da igreja em Corinto. Isso é Paulo sendo usado por Deus. A preocupação do apóstolo era esta. 2 Coríntios 11, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: mas temo. Paulo estava preocupado, porque a igreja estava sendo invadida por um evangelho falso, por um evangelho que não era o evangelho de Cristo, era o evangelho dos homens, doutrinas de homens, preceitos de homens, mandamentos de homens. A igreja estava sendo minada, invadida. Olha aí. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Paulo está trazendo à memória dos irmãos o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Eva foi seduzida, atraída e enganada pela serpente. E esta mesma serpente, este mesmo engano, esta mesma astúcia, malandragem, estava entrando dentro da igreja. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. O que é astúcia? Astúcia é um tipo de sabedoria para a maldade. Uma pessoa astuta, ela usa da sua inteligência para te enganar, para seduzir as pessoas. A astúcia é um tipo de manipulação. O astuto, ele manipula as pessoas. E o que é manipular? É levar a pessoa, através de uma manobra mental, psicológica, a que a pessoa faça aquilo que ela quer. Isto é manipulação. É levar a pessoa a fazer uma coisa que conscientemente ela não quer, mas o manipulador, o astuto, ele usa da sua sabedoria para o mal, não é para o bem. Existe a sabedoria de Deus que nos leva ao bem, que nos leva a praticar coisas boas, a ter uma vida digna, a ter uma vida reta. Essa sabedoria, ela é pura. Tiago capítulo 3, versículo 17, em diante, a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, ela é carnal, ela é diabólica, ela é terrena. A sabedoria de Deus é pura, é pacífica, ela é cheia de longanimidade, de piedade, de misericórdia. A sabedoria de Deus. Mas a sabedoria do homem, o ser humano, tanto homem quanto mulher, usa da sua sabedoria
para manipular as pessoas. E foi o que a serpente fez. A serpente usou da sua sabedoria para o mal, para manipular Eva, para enganar Eva, chamada a famosa manipulação. O manipulador, um homem manipulador, uma mulher manipuladora, ela engana, ela mente, ela usa de astúcia. O homem manipulador, ele usa de astúcia, de manipulação, e são pessoas perigosíssimas. Porque de uma forma bem sutil, ela leva você a acreditar e a fazer o que ela quer. E você, na simplicidade, acreditando nesta pessoa, você faz aquilo que ela quer, pensando que está fazendo o correto, pensando que esta pessoa está usando de verdade com você, mas na realidade é uma manipulação. Infelizmente, existem muitas pessoas que fazem isto muito bem, manipulam. E a preocupação de Paulo era esta: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua manipulação. E o que é a manipulação? Em um resumo geral, de forma geral, a manipulação é uma covardia. É agir de forma covarde com a pessoa que está sendo manipulada. É uma covardia, porque a pessoa está acreditando, está dando credibilidade, está agindo conforme o manipulador ou a manipuladora está dizendo. Isto é muito triste. Imagina você acreditar em uma pessoa, confiar em uma pessoa, e esta pessoa está usando da sua sabedoria para te prejudicar, para te manipular. Isto é perigoso, isto é covardia. Não se pode fazer isso. Na Bíblia está escrito: falai a verdade, cada um com o seu próximo. A verdade, ela liberta. A manipulação prende. A verdade liberta. Capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, está escrito: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, senão a favor da verdade. Zacarias, capítulo 7, versículo 19, a última parte está escrito: amai a verdade e a paz. Temos que amar a verdade, temos que seguir a verdade, temos que ser verdadeiro. Verdadeiro com o próximo. Amém, igreja? Verdadeiro conosco. Paulo sabia que a manipulação, a astúcia, aquela mesma vibração, aquela mesma situação lá no Éden estava se repetindo na igreja aos Coríntios. Ele vai dizer: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos
e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha a preocupação do apóstolo, que é aquela manipulação, aquele engano, aquela astúcia estava penetrando, entrando dentro da igreja. Versículo 4 de 2 Coríntios 11 diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, espírito aqui é doutrina, outra doutrina, outro ensino, outra mensagem que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Glória a Deus. Então, já na época de Paulo, estava sendo pregado outro evangelho, outra doutrina, outra mensagem, outro Cristo. E ele vai dizer em Romanos 1 que ele foi separado, escolhido por Deus para o evangelho, para anunciar o evangelho de Cristo. Que coisa linda! Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Bendito e santo é Deus. Assim é com você, assim é comigo. Deus te escolheu, te separou, te deu um dom, te deu um talento. Glória a Deus. Onde Deus, ele chamou você, ele escolheu você, ele separou você em meio a mais de 8 bilhões de pessoas. Deus escolheu você. E no versículo de número 2, ele vai dizer, Romanos 1 e 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Paulo está dizendo, Deus me escolheu, me separou para ser apóstolo, para ser servo, e me enviou para anunciar o Cristo ressuscitado. Você percebe que estão pregando outro Cristo? Você percebe que estão anunciando outro Jesus que não é o mesmo que Paulo anunciava? Qual era o Jesus que Paulo pregava? Qual era o Cristo anunciado por Paulo? O Cristo que Paulo anunciava, o Cristo que Paulo pregava, era o Cristo ressuscitado. Era o Cristo depois da ressurreição. Não era o Cristo antes da cruz. Não era o Cristo que andou com os apóstolos. Não. Era o Cristo da ressurreição para frente. Mas estavam pregando na época de Paulo e ainda hoje outro Jesus. O Jesus, o Cristo que estão pregando não é o mesmo Cristo anunciado pelo apóstolo Paulo. O Cristo que estão pregando é o Cristo da lei,
Entendeu? O Cristo que estão anunciando é aquele Cristo que se batizou nas águas, é aquele Cristo que tomou Páscoa, é aquele Cristo que fez a circuncisão, Lucas capítulo 2, é o Cristo que batizou nas águas, Mateus capítulo 3, é o Cristo que tomou Páscoa, Mateus capítulo 26, é o Cristo que foi para o deserto, Mateus capítulo 4, o Jesus anunciado pela igreja. Infelizmente, ele está sendo anunciado de forma equivocada. Não é o Cristo que Paulo anunciava. Abra sua Bíblia em Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se você tem Bíblia, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 1 e o 2. O assunto da pregação de Paulo era este. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Qual era o Cristo que Paulo anunciava? Qual era o Cristo pregado, anunciado, falado pelo apóstolo Paulo? Era o Cristo crucificado. E o que significa pregar o Cristo ressuscitado? Qual o significado disto? Não é? Qual o significado de pregar o Cristo que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita de Deus? Qual o significado disso? Paulo, ele tinha esta consciência, ele tinha esta convicção. Eu não fui chamado para pregar o que eu quero pregar. Olha a consciência de Paulo. Eu não fui chamado para pregar, para falar o que eu quero falar. Olha como é que ele começa Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele é servo. E se ele é servo, ele é escravo de Cristo. E se ele é escravo de Cristo, a vida dele não é para ele, é para o Senhor dele. É para o proprietário dele, que é Cristo. Ele tinha esta convicção e ele sabia que ele não poderia pregar, falar o que ele queria. Ele teria que ser fiel àquele que o chamou. Assim sou eu, assim é você. Seja fiel ao chamado, à vocação, ao dom que Deus te deu. Seja fiel. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele disse assim, olha o que Paulo disse em 2 Timóteo 4 e o 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Em Atos 20 e o 24, Paulo disse assim, mas a minha vida não a tenho por preciosa para mim mesmo, contanto
que cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele sabia que ele precisava ser fiel a Deus, que o chamou, que o escolheu, primeiro, para anunciar, para pregar o Evangelho de Deus, não o Evangelho dos homens, para falar do Evangelho de Deus. E em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Seja maldito. Não aceito, não recebo. Se você recebe um evangelho que traz confusão, perturbação, medo de Deus, medo de Cristo, medo do diabo, medo do demônio, medo de perder a salvação, medo da marca da besta, medo do anticristo, medo do falso profeta. Olha, reveja seus conselhos. Eu convido você a ler as cartas de Paulo. Eu convido você a orar para que Deus ilumine os olhos do seu entendimento. Glória a Deus. Outro evangelho, outro Cristo, outra doutrina estava sendo anunciada no tempo de Paulo. E hoje também, da mesma forma, estão pregando outro Jesus, estão pregando outro evangelho, estão ensinando outra doutrina, doutrinas estranhas. Abra sua Bíblia no capítulo 13 de Gálatas e o versículo 9, ou melhor, Hebreus 13 e o 9. Diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. O que é uma doutrina? O que são as doutrinas várias e estranhas? Várias, porque são variedades de doutrinas. São muitas doutrinas. Cada igreja tem sua doutrina. Não é o que dizem? Cada igreja tem a sua doutrina. Cada um entende a Bíblia como quer. Quem disse isso? Quem está autorizado por Deus para pregar o que quer? Quem está autorizado por Deus para interpretar a palavra de Deus da forma que quer? Ninguém. Ninguém pode pregar o que quer. Ninguém está autorizado por Deus. Mas pode ser o maior teólogo do mundo. Hoje tem bacharel em teologia, tem divindade, bacharel em divindade. Olha, é tanto título. Teologia tal, teologia aqui, teologia ali, cada anelão no dedo. Os homens
que são especialistas em divindade, inventaram outro evangelho, inventaram outro Cristo. Aleluia! Você percebe isto? Estão pregando outro Cristo. Mas ainda, olha, se um querubim, quem é o querubim? É uma alta patente entre os anjos. Se um querubim, um arcanjo, um serafim, são anjos que estão na maior escala na hierarquia angelical. Irmãos, olha o que diz o Evangelho. Olha o que Paulo diz, sendo usado por Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, se descer um anjo do céu, pregando um evangelho que não é o evangelho de Deus, esse anjo, a mensagem deste anjo deve ser rejeitada. As aparências enganam. Jesus já disse em João capítulo 7, não julgueis segundo a aparência. A aparência engana. Capítulo 1, ou melhor, capítulo 2 de Gálatas, Deus usa Paulo para dizer, Deus não aceita a aparência do homem. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isto. Cuidado com os doutores em teologia. Cuidado com os mestres em divindades. Estão pregando outro evangelho. Estão pregando outro Cristo. Estão pregando mensagens que traz mais confusão do que paz. Deus quer que você tenha paz. Romanos, capítulo 5. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Está escrito, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus quer que você tenha paz. Amém? A palavra de Deus traz paz. Ainda que seja uma palavra de repreensão, ainda que seja uma palavra dura, repreensiva, porém, se é de Deus, traz paz. Segundo Samuel capítulo 11, Davi comete um pecado. Davi, ele mata, ele cobiça, ele adultera, ele é cúmplice de um assassinato, ele arma tudo para matar Urias. Segundo Samuel capítulo 11. Em 2 Samuel capítulo 12, Deus manda o profeta Natã à casa do rei Davi, para dizer a Davi que Davi havia cometido o pecado, que Davi havia cometido um crime, um adultério, e ele era digno de morte. A palavra foi dura de Natã para Davi, mas Davi recebeu como palavra de Deus. E Davi disse, pequei contra o Senhor. Irmãos, a palavra, quando vem de Deus, mesmo que seja dura, de repreensão, ela vem misturada com amor. Aleluia! Eu vou repetir. A palavra de Deus, mesmo quando ela vem em forma de uma repreensão, de uma correção, ela vem misturada com o amor de Deus, com a graça de Deus,
com a misericórdia de Deus, como foi com Davi, segundo Samuel, capítulo 12. Em 2 Samuel, capítulo 7, mais uma vez, Davi é repreendido por Deus. E Davi baixa a cabeça e recebe a repreensão. Davi queria construir um templo para Deus, para que Deus habitasse em templo. Segundo Samuel, capítulo 7. E Deus, através de Natã, mais uma vez, repreende Davi. E diz que Davi foi sanguinário. E disse que Davi não iria reconstruir o templo, mas Salomão, seu filho. A palavra de Deus, mesmo dura, mesmo de repreensão, ela vem misturada com o amor, com a graça, com a misericórdia de Deus. Capítulo 3 de Apocalipse está escrito: Deus corrige e castiga a quem Ele ama. Glória a Deus. Mas, infelizmente, estão pregando um Cristo que não é o Cristo pregado por Paulo. Estão pregando um evangelho que não é o evangelho anunciado por Paulo. Estão pregando outra doutrina. Lembra da variedade de doutrina? Se a pessoa está na igreja, está salva. Quando se desvia, está perdida. Quando se converte ao evangelho, é filho de Deus. Quando se desvia, deixou de ser filho para ser criatura. Isso é bagunça. Isso é variedade de doutrina. Deus não tem ex-filho. Filho é sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. O filho pródigo não deixou de ser filho porque saiu da casa do pai. Pode ser que tenha alguém ouvindo esta palavra, mas que um dia foi evangélico, um dia foi evangélica, se desviou e está pensando que se afastou, e está pensando que deixou de ser filho. Olha, você pode estar onde estiver, mas você continua sendo filho e filha de Deus. Deus não tem ex-filho. Não existe ex-filho e não existe ex-salvo. Amém? Não existe. Uma vez filho, sempre filho. Ou existe ex-filho? Quando é que o seu filho deixa de ser filho? Nunca. Enquanto ele estiver aqui na terra, ele sempre será filho. Pode sair da sua casa, pode morar onde for, pode fazer o que quiser da vida, mas filho é sempre filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Glória a Deus por isso. E a Bíblia também, ela vai nos mostrar em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não existe ex-filho e não existe ex-salvo. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez eleito, sempre eleito. Louvado seja Deus por isto. E você? Qual o seu chamado? Paulo tinha convicção.
tinha certeza de que ele havia sido escolhido por Deus, separado para ser apóstolo, para pregar o evangelho de Deus. Olha, ainda que um anjo do céu anuncie outro evangelho, outro Cristo, outro Jesus. Gálatas 1, 8 e o 9. É anátema. Não aceite. Evangelho que traz confusão. Evangelho que traz medo. Evangelho que traz perturbação. Evangelho que traz inquietação. Não é o Evangelho de Deus. Não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, o Evangelho da cruz traz paz para você, para mim. E Paulo vai dizer que ele foi também chamado para anunciar, para proclamar a verdade de Deus, a fidelidade de Deus. Ou seja, é Paulo dizendo assim: eu fui escolhido, eu fui separado para ser apóstolo, para pregar o evangelho de Deus. O evangelho que fala acerca de Jesus. O evangelho que fala da fidelidade de Deus no que diz respeito à morte e à ressurreição de Jesus. É Paulo dizendo o que Deus prometeu nas Escrituras Sagradas acerca do seu Filho Jesus, ele cumpriu, ressuscitando Jesus da morte. A ressurreição de Jesus é o clímax para mostrar que Deus é fiel. Através da morte e da ressurreição de Jesus, Deus mostrou, provou que Ele é fiel. Deus é fiel. E o que Ele promete, Ele cumpre. Eu te pergunto, qual a promessa que Deus te fez? Quantas promessas o Criador fez para você? Tenha certeza, tenha convicção absoluta. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Você toma posse desta palavra? Você recebe esta palavra? A promessa que Deus te fez está de pé. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E quando chega ao versículo de número 6, Paulo vai dizer assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo, ele vai dizer aos romanos que não somente ele havia sido chamado, mas os irmãos também tinham um chamado para serdes de Cristo. Você não foi chamado, não foi chamada para defender uma placa de igreja. Você não foi chamado nem chamada para defender uma religião. Você não pertence a uma religião. Você não pertence a uma igreja. Você é a igreja que pertence a Cristo. Você é de Cristo. Você pertence a Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Se você tem Bíblia, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Vós sois dele, de Deus, por intermédio de Cristo. Você pertence a Cristo. A tua vida é de Cristo. A tua história está nas mãos de Jesus. Aquieta o teu coração. Tranquiliza a tua alma. Salmo 42. O salmista disse: por que estais abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Palavra de Deus para você. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Não se perturbe, não se inquiete, mas espera em Deus. Confia em Deus. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Capítulo 1, versículo 6 de Romanos: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você pertence a Deus. A tua vida é de Deus. A tua história é de Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Amém? Quem te capacita é Ele. Aleluia! Se você está pregando outro Jesus, outro evangelho, reveja seus conceitos. Devemos pregar o que Deus revelou a Paulo, não a Pedro, não a Tiago, não a João, com todo respeito aos que vieram antes de Paulo. Mas o homem a quem Deus deu o cajado, a quem Deus deu a revelação, a quem Deus deu o evangelho da paz, foi a Paulo. Amém? E ele disse, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Assim como Cristo foi fiel ao seu ministério, à sua missão, ao seu chamado, Paulo também foi fiel ao seu ministério, ao seu chamado. E nós, eu e você, vamos ser fiéis ao nosso chamado, ao nosso ministério. Qual o teu chamado? Qual o seu chamado? Você sabe para que Deus te escolheu? Você sabe para que Deus te chamou? Você tem o chamado. Eu tenho o chamado. Qual o meu chamado? Anunciar a palavra de Deus. Qual o meu chamado? Pregar a palavra de Deus. Qual o meu chamado? Ensinar a palavra de Deus. E o seu? Qual o seu chamado? Qual o seu dom? Qual o seu talento? Deus deu a você um dom, um chamado. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para orar, ore.
Se é para fazer visitas, faça visitas. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para ser dirigente do círculo de oração, seja. Qual o seu chamado? Qual o seu talento? Qual o seu dom? Eu faço das palavras do marinheiro para Jonas as minhas. Que ocupação é a tua? Eita, meu Deus do céu! Que ocupação é a tua? Qual é a sua ocupação na obra de Deus? Você tem alguma ocupação? Exerça a sua ocupação. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para as pessoas. Infelizmente, existem pessoas que não faz e não deixa outro fazer. Infelizmente, existe isso na igreja. Não deveria existir, mas existe. São seres humanos. Não existem anjos dentro da igreja. A igreja é composta por seres humanos, por pessoas que têm qualidades e defeitos. Em umas, as qualidades aparecem mais, em outras, a qualidade aparece menos. Infelizmente, tem disso na igreja. Tem pessoas que suas qualidades são mais altas e aparecem mais. Tem outras pessoas que os defeitos aparecem mais do que as qualidades, mas são filhos de Deus igualmente. E se eu e você olhar para as pessoas, nós iremos cair, nós iremos retroceder, nós iremos parar. E se Jesus olhasse para os discípulos, você acha que ele teria concluído com a missão dele? E se ele olhasse para Judas, que o traiu? E se Jesus olhasse para Pedro, que o negou? E se Jesus olhasse para os escribas, sacerdotes, fariseus, que o acusava 24 horas? E se Jesus olhasse para essas pessoas? E se Jesus olhasse para os discípulos que no momento em que ele mais precisou, eles abandonaram Jesus? No Getsêmani, estavam todos dormindo. E se Jesus olhasse para esses obstáculos dentro do ministério dele, ele teria parado? Ele teria desistido? E por que nós, muitas das vezes, queremos parar? Porque estamos olhando para o lado errado. Por que você quer parar? Por que você quer desistir? Por que você quer esfriar na igreja, na obra de Deus, no teu chamado? Porque você está olhando para o lugar, para a pessoa errada. O teu alvo é Cristo. Hebreus 12 e o 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fazer a obra de Deus não é fácil. Levanta-se muitos opositores, perseguidores, caluniadores, invejosos dentro da própria igreja. Se você olhar para tudo isto, você para, você desiste,
Você arreia suas armas. Mas se você olhar para Cristo, Filipenses 2 e o 5, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a obediência de Jesus ao chamado dele custou a morte. A obediência de Jesus ao chamado de Deus para ele custou a morte. Pelo que foi fiel até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Jesus, através da obediência, ele alcançou a mais elevada posição. Honra, glória. A obediência traz honra. A obediência traz glória. A obediência traz exaltação. Obedeça ao chamado de Deus. Obedeça à missão que Deus depositou em tuas mãos. Amém? Para nós encerrarmos, Romanos 1, versículo 7, a todos os que estais em Roma, amados de Deus. Tu és amado, tu és amada de Deus. Deus te ama como tu és. Ainda que o mundo não te ame como tu és. Ainda que a tua família não te ame como tu és. Ainda que o teu patrão, tua patroa, teu vizinho, tua vizinha, teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, não te amem como tu és. Mas Deus, o Criador, ele te ama como tu és. A vós, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu estou concluindo esta mensagem de hoje, esta palavra de hoje, em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Qual o tema dessa mensagem? Qual o teu chamado? Qual o teu chamado? Para que tu foste chamado? Para que tu foste chamada? Deus te escolheu. Deus te chamou para uma grande obra na terra. Descubra qual o seu chamado. Se empenhe em realizar, em cumprir com o teu chamado. Amém? Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cumpra o teu chamado. E eu concluo esta palavra, esta mensagem, com o que está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 17. Colossenses 4, 17. E dizei a Arquipo, atenta para o teu ministério. Atenta, ou seja, preste atenção, coloque atenção
no ministério, na sua chamada, na sua missão. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Você tem um chamado. Você tem um ministério. Cumpra o seu ministério. Cumpra o seu chamado. E Deus irá te abençoar, te recompensar grandemente por isto. Lembre-se, 1 Samuel 15, 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique a sua vida. Não. Obedeça a Deus. É melhor do que jejuar. É melhor do que fazer qualquer outra coisa. A obediência é melhor. Você tem um chamado. Deus te chamou para uma grande obra. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Isto é chamada, é escolha, é missão, é propósito. Não esqueça, Deus te escolheu. Receba esta palavra em nome de Jesus. Quero lhe convidar a me seguir em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Vá no YouTube, faça uma visita ao meu canal. Me ajude, se inscreva. Assim você estará ajudando o meu ministério, a minha chamada, o meu canal. Você estará contribuindo comigo na pregação, na propagação da palavra de Deus. Pastor Fernando Alberto Serrambi. Me siga lá. Tenho certeza que Deus irá abençoar mais e mais a sua vida. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Quero mandar paz para nossa irmã Francisca, a nossa irmã Helena, a nossa irmã Vanessa, o nosso evangelista Chagas Lima, a nossa irmã Kátia, Cristina, a nossa irmã Rosa Silva. Quero mandar paz para a nossa irmã Kátia Oliveira. Quero mandar paz para a nossa irmã Ana Oliveira, nosso irmão Antônio, nosso irmão Manassés. Quero mandar paz para o nosso irmão Raul. Irmãos, irmãs, Igreja do Deus Vivo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que a graça de Deus e o amor do Pai esteja contigo, desde agora e para todo sempre. Até a próxima, em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a sua vida, desde agora e para sempre. Não esqueça, me siga, me acompanhe no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Compartilhe essa live, compartilhe esta palavra, para que outras pessoas possam ser alcançadas, abençoadas, edificadas por esta palavra, em nome de Jesus. Até a próxima.